Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, felice siamo noi que temos Newton Travesso aqui no programa hoje. Estamos conectados na Estação Publicidade, o programa que homenageia o mercado publicitário, sempre por intermédio de um profissional de destaque, de uma celebridade, como é o caso de hoje. Você sabia que a televisão brasileira foi inaugurada em 1950, na metade do século passado? Foi a primeira emissora na América Latina, foi a TV Tupi de São Paulo. Essa e outras informações nós vamos relembrar aqui, na verdade, não é nenhum profissional, uma celebridade do meio. Se a televisão brasileira hoje tem a qualidade reconhecida no mundo inteiro, tenho certeza que ele, o nosso convidado de hoje, influenciou e influencia muito essa qualidade. Nós estamos falando do Newton Travesso. Tudo bem, Newton? Bem, obrigado. Generosidade. Imagina. Você não sabe a satisfação que nós temos em recebê-lo aqui. Imagina, é um prazer mesmo. Você certamente é sinônimo da televisão no Brasil e no mundo até, né? E outros companheiros, bons companheiros, né? Tá bom, tá bom. Newton, nós vamos falar de televisão. A televisão hoje, ela, na verdade, atrai uma atenção de todo o mercado publicitário. Ela foi inaugurada em 50 e 15 anos após a inauguração, ela assumiu o ranking dos investimentos publicitários e mantém ainda hoje, né? Hoje, cerca de 60% em tudo que é investido em mídia é centralizado na televisão. Isso se deve, sem dúvida, à qualidade, o dinamismo, o envolvimento e o poder de persuasão junto ao mercado consumidor brasileiro. Claro. Senão as marcas, os anunciantes não estariam lá prestigiando, né, fielmente a televisão, né? Você fez tudo isso, você iniciou, você começou com a TV Record, não foi isso? A Record, em 1953. Eu tinha um amigo e o pai dele trabalhava na Gazeta Esportiva. E um dia, almoçando, ele chegou e disse, olha, eu tive hoje com o Dr. Paulo Machado, de Carvalho, e ele vai inaugurar uma emissora de televisão. Aí eu falei que eu tinha um filho e um afilhado, e que eu, na época, eu estudava canto e, ao mesmo tempo, fazia curso de cinema no Museu de Arte de São Paulo. E o doutor Paulo falou, não, eu não quero ninguém com vício, ninguém da TV Tupi, eu quero quero pegar uma geração nova, montar uma equipe nova, eu quero que eles todos aprendam e façam um curso na nossa emissora e tal. E ele acabou contando para mim, para esse Hélio Munhaine, que era esse meu companheiro. E eu vinha de uma fase muito difícil na vida, né? Porque eu pedi papai muito cedo. Eu pedi papai, meu pai tinha 40 anos, e eu ainda, muito garotão ainda, tinha 2 irmãs pequenas, eu tive que assumir o arrimo de família, tudo. A vida acontece umas coisas que às vezes não dá para explicar direito, né? Sabe, as coisas foram nascendo de uma forma que é até difícil de explicar, como você pode estar no dia certo, na hora certa, com a pessoa aconteceu tudo naturalmente, né? Veio naturalmente. Mas sem dúvida e aí nós começamos a trabalhar uma nova televisão, com uma nova linguagem. Naquele tempo, todos os programas eram todos ao vivo. E, ao mesmo tempo, quando a TV Tupi já tinha entrado na dramaturgia para valer, no grande teatro, com Cassiano Gabo Mendes, tinha um grande ator que era um grande sonoplasta, Lima Duarte, Vida Alves, Walter Foster. Nossa, já existia um elenco da TV Tupi. E nós não tínhamos como entrar em dramaturgia, porque nós não tínhamos elenco e não tínhamos onde buscar. E o que foi importante para todos nós e para a nossa cultura? Que nós fomos buscar para os grandes teleteatros e para entrar na dramaturgia
os grandes atores e as grandes atrizes e os grandes diretores que estavam fundando na época. Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, Perfeito. a Vera Cruz, com Adolfo Celli, Rogério Jacobi, Carla Tivelli, Luciano Salti. E nós tínhamos e trouxemos para fazer um grande teatro Cacilda Beck, que inclusive o título do grande teatro era Grande Teatro Cacilda Beck, patrocinado pela Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Olha lá, que beleza. E a Cacilda trouxe a Cleide Diácones, a irmã dela, Valmor Chagas, Fred Kriman, e tinha um grande mestre de todos nós, que foi o Zimbisky. Zimbisky era assim, foi inclusive o que me ensinou a dirigir ator na televisão. Foi uma pessoa, era de uma nobreza muito grande e de um coração incrível, e que foi a ele devo muito toda uma ilustração para poder dirigir, para poder montar um personagem junto a um ator. E, ao mesmo tempo, como você falou da propaganda, nós não podemos esquecer que tudo isso era feito ao vivo. Sem dúvida. Então, você fazia um grande teatro, você tinha, assim, praticamente 180, 190 páginas, tinha de 6 a 8 cenários, 2 booms e 3 câmeras. E não esquecendo que durante um grande teatro tem passagem de tempo, envelhecimento, troca de figurino. Então, as coisas como eram feitas era de uma magia muito grande, porque às vezes você tinha que entrar com câmera no ator, enquanto aqui embaixo ele estava sendo trocado, tirando o sapato, trocando a saia. Era um exercício de criatividade. E daqui para cima, era um grande personagem. Uma criatividade absurda. Era muito, tanto que às vezes para a gente dava passagem de tempo, a gente saía, ia para um relógio, descia para um quadro, e às vezes a gente mesmo ficava em dúvida, mas o que tem que ver esse quadro com a história? Mas é que nós precisávamos de um tempo para ele sair correndo, ir para o outro cenário, trocar o casaco, trocar o paletó, a gravata. Então, o difícil na época era roteirizar o estúdio. Perfeito. Porque você tinha que ter uma câmera central e depois você ia distribuindo os cenários, porque quando essa câmera ia para a direita, a do meio vinha ajudar aqui. A da esquerda vinha para cá, a do centro vinha ajudar aqui, essa ia lá para... Então tinha um roteiro. E ainda nós tínhamos um pequeno estúdio e onde nós fazíamos todos os comerciais ao vivo. E esses comerciais ao vivo eram feitos pelas grandes vedetes da época, que era a Lucy Reis, Rosa Maria, Clarice Amaral, Vilma Chandra, e às vezes elas eram mais importantes do que a Cleide Diáconis. Sem dúvida. Porque elas que alimentavam todos os breaks comerciais. Exato. E alimentavam os atores, os diretores, tudo todos. Não, e os breaks, você tinha que ensaiar os comerciais, porque quando cortava e detalhava o objeto, o produto, elas liam. E a gente tinha que esperar o tempo, porque por isso que todas as garotas de propaganda da época, elas falavam com a mão esquerda e com a direita para trás, porque elas estavam segurando a daia ali quando cortava. Que beleza. E quantas vezes no ar nós não tivemos garota propaganda que estava começando a carreira, nascendo, e às vezes no ar ela dizia, ih, esqueci. Nossa, no ar. Então, tudo isso acontecia, como acontecia também com os atores, que ao mesmo tempo, às vezes, dava um certo apagão. Então, a gente tinha que tirar o som do estúdio, jogava a trilha sonora, que era para eles não poderem falar, e a gente, do talkback, ia passando o texto para eles, aí tinha um sinal conosco, a gente abria o som e continuava o negócio. Newton, você tem muitas histórias para falar e não sou eu que vou te interromper nesses seus depoimentos, em hipótese alguma. Mas nós temos que fazer um intervalo rapidinho e eu, só para lembrar aqui, nós vamos assim, quando voltar eu queria que você comentasse sobre uma festa que foi realizada recentemente, onde você comemorou 80 anos de vida e mais de 60 anos de carreira, não é isso?
80 anos de vida eu acho um pouquinho cruel. Eu costumo dizer que o 4 de 20. 4 de 20 eu acho que está tão bem, é mais elegante. 4 mais de charmoso. 20 em plena atividade, jogando tênis, tomando seu vinho. E 61 de televisão. 61 de televisão. Então vamos lá, vamos pro intervalo rapidinho e voltamos já já. Ela é linda, está noiva e usa pons. Estamos conectados no programa Estação Publicidade e hoje tendo o prazer de receber o Nilton Travesso. Obrigado. E ouvindo essas histórias maravilhosas aí sobre a televisão. Como que eram os recursos da época? Se é que existiam alguns, né? Não tinha, né? Não existiam recursos. Mas a gente tinha... Eu acho que o bonito de tudo isso era exatamente criar. Rádio era a grande fonte de talentos para a televisão. Para trazer para a televisão. Tanto que a Dona Irã Barbosa, nós fazíamos novela com a Dona Irã Barbosa, que era um produto da Rádio Record. Era do rádio. Que era do rádio. Thalma de Oliveira, Perfeito. Gilberto Martins, o próprio Blota Júnior, Sônia Ribeira, Randall Juliano, todos eles da época da Rádio Record. Quais emissoras se destacavam no rádio na época, você lembra? Rádio São Paulo. A Rádio Tupi. Rádio Tupi. A Rádio Tupi, a Rádio Nacional. Rádio Mairink Veiga. Perfeito. A Record aqui em São Paulo, o Rádio Cruzeiro do Sul. E tinha uma rádio que pertencia também ao Paulo Machado de Carvalho, que era a PRA5 Rádio São Paulo. Era uma emissora só de novela. E ali estava Dias Gomes, os grandes mestres da dramaturgia, que depois foram para a TV Globo, todos eles tinham 2, 3 novelas por dia na Rádio São Paulo. Era uma coisa impressionante. E interessante também o poder de adaptação, né? Porque fazer rádio exige uma característica. Diferente. Televisão é outra, completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos criando vários programas. Tinha esse lado de você criar em cima para ter o espaço e o tempo para poder alimentar toda uma fantasia, né? Que a própria televisão exigia. Para nós também, aquilo também estava começando, era uma nova vida para todos nós. Não tinha nenhum padrão a seguir, a gente tinha que ser criado no ar. E não tinha Ibope, não tinha nada. A única coisa que na época a gente sentia repercussão pelo que as pessoas comentavam. Ontem eu vi a Yara Bernetti, que concertista linda. Ontem eu assisti. Porque, inclusive, teve uma fase que foi muito bonita, que o Paulinho de Carvalho, ele trazia as grandes atrações internacionais que iam para o Teatro Record Consolação. Perfeito. Foi onde eu fiz. Que foi uma fase muito interessante. Nossa, né? foi lindo. Do entretenimento. Né? Então, eu, por exemplo, eu mesmo fiz Marlene Dietrich, que era o Anjo Azul. Aliás, você vai contar uma passagem com a Marlene Dietrich, que eu fiquei sabendo. Ah, é? É, com você. Você vai ter que contar direitinho depois. Mas foi com o Sammy Davis Jr. Era, né? Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Louis Armstrong, Charles Navarro. O Charles Navarro, quando veio, Paul Anka, quando um dia o Paulinho chegou e disse, eu contratei em Buenos Aires o Tony Curtis, mas não sei o que fazer com ele. E também nós não sabíamos o que fazer com o Tony Curtis. Perfeito. Aí, quando ele chegou em São Paulo, que nós descobrimos que ele tocava flauta. Aí começamos a montar com o Bolão, lembra do Bolão? Bolão e seus Roquetes. Bolão, e trazia caçulinha, aí fazia arranjo, ele tocando flauta, conversando com a plateia. Aí o Jô Soares, que estava começando com a gente, fazendo a tradução simultânea, brincando com ele. Porque esses programas só nasceram e foram criados pela infelicidade do grande incêndio nos estúdios da Record no aeroporto, onde nós perdemos tudo. Às 6h30 da manhã, me telefonaram para casa que estava pegando fogo na Record. Não dava para acreditar tudo aquilo. Perdeu todo o acervo. Perdemos todo o acervo porque estava começando o VT. E naquele tempo, nós não podíamos editar. Então, todos os programas, mesmo os programas que a gente fazia no aeroporto, Show 713, os humorísticos com o Sr. Leandro, o Renato Corte Real, Nair Belo, todos esses programas, tudo isso nós perdemos, porque era feito tudo direto. Não tinha edição e não tinha cópia. E aí, com o grande incêndio, às 6h30,
da manhã. Ao meio-dia, nós tínhamos que botar, naquele tempo, a televisão entrava no ar meio-dia e terminava meia-noite, 1h da manhã. E aí nós fomos para o Teatro Record Consolação, onde aconteciam as grandes temporadas, e Roquete Pinto. E aí nós começamos a trabalhar uma nova programação que só podia ser feito dentro de um palco pequeno, não era um palco gigantesco, não era um grande teatro, o poço de orquestra, 2 salas de produção, uma saleta de maquiagem, uma saleta para começar a trabalhar o novo figurino. Tudo reduzido. E nós tínhamos que criar programas para aquele teatro, porque não existia, não tinha. Mas a tristeza de tudo isso faz com que também a gente tenha uma certa sensibilidade para poder encarar novos caminhos, novos espaços. E aí nós criamos a Equipe A, que era o Tuta, Antônio Augusto Manuel de Carvalho, que é da Equipe A, né? Que era dono da Jovem Pan, o Manuel Carlos, o Raul Duarte e eu. Perfeito. E aí nós não tínhamos muito o que fazer, a não ter criar programas para trabalhar dentro daquele espaço, daquele teatro, com 3 câmeras fixas. Porque as 3 câmeras que estavam nesse Teatro Record Consolação eram câmeras que gravavam. Essas câmeras gravavam as temporadas internacionais. Né? Então, eram câmeras que tinham acabado tinha inaugurado a TV Record em 1953. E o Reinaldo Paim, que era o engenheiro e era o técnico de toda a nossa emissora, ele falou, olha, essas câmeras não podem mexer muito, porque se vai descer, posiciona aqui, desce aqui, bota no poço, sobe em cima, elas não vão aguentar. E você sabe, aquelas câmeras antigamente eram câmeras com jogo de lente. Então você tinha que virar a lente... Na mão. Você virava na mão, fazia o foco para botar no ar. Porque dentro da câmera tinha um tubo que, conforme ele se movimentava, ele dava o foco. Conforme ele ia se aproximando da lente, ele ia ajustando o foco. E esse tubo chamava Orticon. E o Orticon, você não podia de jeito nenhum virar a câmera contra qualquer que fosse a luz. Uma lâmpada de 60 watts, se a câmera pegava, gravava e fazia um risco na lente. Comprometia a lente. No tubo. E aí que nós começamos a criar os programas. Né? Aí a Hebe Camargo tinha acabado de ter o Marcelo, né? Era casada, a Hebe estava casada com Décio Capuano. Perfeito. E teve o filho Marcelo. E aí nós começamos, olha, eu acho que a gente, por isso, como nós vamos trabalhar em auditório, eu acho que a gente tinha que trazer de volta, tentar a Hebe Camargo. Aí foi uma tragédia para convencer a Hebe a voltar para a televisão. Porque ela estava ainda muito pequena, o Marcelo, e o Décio tinha muitos ciúmes e nem imaginava... O Décio não queria que ela voltasse. Nem sonhando. Tanto que eram, todas as quartas-feiras, eram brigas numéricas dele sair cantando o pneu e abandonar na Rua Consolação, em frente ao Teatro Record, a Hebe. Que chegava e entrava chorando, com 1000 problemas, Olha, porque ele tinha acabado de brigar, que ele tinha ciúme. Um dia ela chegou e quando ela foi entrar na nossa sala, tinha o batente da porta, ela deu uma porrada e ela estava com o solitário, que o solitário enterrou. E aí, não podia tirar a mão dela. E ao mesmo tempo a gente não conseguia puxar o dedo do anel. Mas ela acabou cedendo e acabou fazendo um programa histórico, né? Porque no começo o programa era das 8 às 10. Aí, como deu certo, o Paulinho pediu para a gente levar o programa até às 11. Aí, como estava dando muito certo, ele pediu para que o programa fosse de 8 à meia-noite. 4 horas de programa. 4 horas de programa. E naquele tempo não tinha. Porque hoje, por exemplo, o Barnard faz o primeiro transplante em Cape Town, na África. O mundo está lá com câmera, tal, vem via satélite, vem via internet, vem... A facilidade terrível de registrar tudo. Naquele tempo não existia equipamento portátil, não existia nada disso. Então, quando o Barnard fez o primeiro transplante, nós trouxemos o Barnard da África 10 dias depois. E a hora que ele entrou no Teatro Record Consolação,
aquele público de pé, aplaudindo, não acreditava que era o Barnard. Que fantástico. E essas eram as grandes dificuldades para fazer um programa da Hebe na época, porque você tinha que convidar e tinha que buscar as pessoas e trazer as pessoas para o palco. Você não ia ao encontro deles. Não é? Você não pegava equipamento e ia para uma locação. Ali eles tinham todos que vir para aquele teatro. Fantástico. Nilton, vamos para mais um intervalinho, rapidinho. Voltamos já já, porque está sendo super agradável te ouvir. Vamos lá, Eu rapidinho. prestei tanta atenção que eu não pensei que música que eu ia fazer. Sem música. Sem música. Então vamos para o intervalo, voltamos rapidinho. Lai, 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 lai. Lai, 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 I love Lily Marlene. Ah, que bonito. I love Lily Marlene. Estamos sintonizados na estação Publicidade e tendo o prazer de receber hoje aqui o Nilton Travesso com histórias fantásticas. Continua dirigindo, Ricardinho, pelo visto, né? Não tem saída. Não tem alternativa. Não tem saída. Não é por nada. É para sempre. Mas isso estava gravando? Estava gravando, claro. É assim que é. É ao vivo aqui, Nilton. Quase. Não, ao vivo quase. Nilton, conta pra gente o que aconteceu entre Marlene Dietrich e você. Ah, por isso que vocês estavam ensaiando O Lili Marlene. Lili Marlene? Não, é que em todas essas temporadas, é evidente que quando você vê o Nilton, olha, você vai dirigir Marlene. o Anjo Azul. O Anjo Você, Azul. Marlene Dietrich, você diz, pô, mas não entra muito na cabeça da gente, né? E você se prepara, mas você não sabe como que você se prepara para enfrentar uma dama, uma mulher que no palco é deslumbrante. Ela era deslumbrante no palco. É, né? E as roupas, ela usava uma espécie de uma casaca em que no último número ela arrancava aqui e as pernas ficavam de fora, umas pernas lindas, longas. E quando ela cantava o Lili Marlene, aí rodava uma cadeira preta, ela sentava de pernas abertas, fumando, e aquela fumaça ia fazendo uma trajetória bonita, e aí que ela cantava, Lili Marlene, Perfeito. Lili Marlene. E eu acabei ensaiando porque ela chegou de Los Angeles e a primeira coisa que ela fez foi mostrar quem é que vai fazer a direção de TV, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo. Aí ela mostrou um caderno com todos os filtros para luz, para cada número musical, os planos de câmera que nunca podia chegar num determinado, nunca podia dar close, tudo estava muito bem estruturado. Então, nessa reunião, ela foi mostrando tudo para nós de como se comportava um programa, um espetáculo dela num palco de teatro. E é evidente que ela deve ter chegado, o quê? Mais ou menos, ela tinha vindo de Los Angeles e ela entrou no palco às 8 da noite. E essa mulher ficou no palco até às 6 da manhã, passando todos os números musicais, passando todos os momentos em que a luz era importante, acompanhava tudo. E o pianista dela era o Bart Bacharach, Perfeito. que na época tinha mais ou menos a minha idade, acho que ele era um pouquinho mais velho que eu. E o show foi muito bem, foi tudo direitinho, e esse show tinha na época também, quem cuidava de uma boa parte era uma coreógrafa americana que trabalhava junto com a Belaide Figueiredo. E acabou dando certo o show. A única coisa que houve foi assim, nesse número, um número que ela fazia com o corpo de baile, que era a Ruth Rachou, era um pessoal aí que hoje são as grandes mestras, as grandes professoras de ballet, naquela época eram as grandes bailarinas do nosso teatro. E aí, no ensaio, quase no final do ensaio, tinha um número, esse número que ela arrancava, tirava, era uma calça, não sei como é o nome, a gente tirava aqui, rompia e ficava as pernas de fora, e ela
Parurá, parurá, tarantá. E aí, sabe, aquele meio Rockettes de Nova York. Perfeito, perfeito. E todas as bailarinas, todas no mesmo... Acompanhavam. Acompanhavam e... Tarurá, tarurá. Ela pediu para que parasse, me chamou num cantinho e disse, avisa as suas meninas que a estrela do espetáculo sou eu e que elas não levantem a perna mais do que eu. Olha lá. Que as meninas, pô, aqui em cima. Claro. E a Marlene Dietrich estava com 59 anos Olha nessa lá, época. que beleza. Mas linda. E aí ela acabou pedindo para que eu fizesse o show dela no Jardim de Inverno Fazano, que na época, Jardim de Inverno Fazano era o auge de São Paulo. E ela pediu para que eu fizesse o show dela no teatro, no Jardim de Inverno Fazano. Eu fui. Eram duas apresentações dela, eu fiz as duas apresentações. Na última apresentação dela, eu estava pedindo para os músicos passarem, entrarem em cena e tal, e o último músico, se não me engano, foi o Bolão, outra vez. O Bolão fechou a porta e fechou nos dedos, assim, sabe? E ela viu. Aí, ela foi me buscar, Bendita dor, levou né? para o camarim, pegou o balde de gelo, pôs na minha mão e ainda ela estava num peignoir lindo, rosa. E as pernas dela assim, tipo camafeu, sabe? Perfeito. Sabe as pessoas que nunca tomaram sol na vida? É aquele branco misturado com camafeu. Tem assim uma cor Para, Nilton, para, Nilton. de uma beleza inacreditável. E ela foi muito carinhosa, me tratou. Bom, a essa altura a dor sumiu, a dor dos dedos sumiu. Né? Ela some, mas ela foi muito generosa. Foi assim de um profissionalismo inacreditável. Tá bom. Tá bom, né, Ricardinho? Mas no meio de tudo isso, se não me engano, nós estávamos falando do programa da Hebe. Nós estamos falando de televisão, tá certo. Vamos continuar aqui. E pegou uma trajetória meio diferente. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, Nilton, para você encerrar a sua imaginação, vamos ver algumas imagens aqui que nós pesquisamos aqui na internet. Vamos relembrar aqui um pouquinho da sua atividade aqui, a atividade máxima aí, vamos lá. MPB4. E aquele baixista ali Chico é MPB4. do Luiz Vai Trio, aquele baixista, né? Ah, é o microfone só. Philips. Rita Lee. A medalha do Lobo, né? Mas ela foi o programa também, ela foi a Família Trapo também. Olha isso. Putz, é esse. Esse é o violão. Quebrou o violão, né? Ô, Ângelo, na Notícias Populares, saiu a notícia que diz, violada no meio do auditório. Olha só. Perigo Olha esse só. violão, hein? Pino da Bossa, você chegou a dirigir? Gênio da Bossa. Dirigiu, né? Boa Saudade. Boa saudade. Grande Jair. Disparada. É a prática do Titãs. O Miklos. Ah. Que loucura que era isso. Hein? Beach Boys. Argentinos esses caras. Eu vou.
Esse é show do dia 7. Esse é o dia 7, né? A neve. É? A neve. É. Você tem tudo isso gravado? Não tem isso Não. registrado, não? Não tem nada. Começo dele, né? Começo, né? Foi aí que ele escreveu. Ah, foi. Não é que ele mas solidificou a carreira dele, né? Sem dúvida, é. Ah, mas aí foi quando ele estourou mesmo. É, né? não é? Bom, na verdade é assim, né? Tem imagens que não acabam mais. Se a gente fosse rever Nossa, que todas elas, né, Nilton? Coisa linda, não? Nilton, você é reconhecido sem dúvida alguma pelo seu talento, pelo seu trabalho, por tudo que você fez, por tudo que você faz, por tudo que você fará ainda para a televisão, mas acima de tudo pelo seu caráter, pelo poder de desprendimento de vaidade, né? Você é um grande amigo, você é um, enfim, você é tudo de bom, né? Coisa não muito comum nesse meio artístico, né? Conviver com esse pessoal todo durante 60 anos e mantendo exatamente a sua lisura nesse processo todo, né? Como que é isso? Enfim, qual é o segredo disso tudo? Quando eu comecei, em que o próprio Graça Mello, Zé Renato, foram grandes diretores, me incentivavam para trabalhar como ator. E eu tinha absoluta certeza de que eu me sentia muito melhor por detrás das câmeras. Eu sabia que por detrás das câmeras eu ia render muito mais. Eu trazia para o meu interior, para a minha alma, uma satisfação muito maior do que trabalhar à frente das câmeras. E eu aprendi uma coisa que foi muito importante, é que você tem que preparar, você tem que ter respeito pelas pessoas, né? As dificuldades são muitas e quem enfrenta uma câmera não é fácil. A gente sabe as dificuldades, como é que o dia a dia de um grande ator, de uma grande atriz, como é que varia demais o processo interior, o processo de alma, ele é muito sensível. E eu acho que eu sempre me dediquei a cuidar das pessoas que aparecem à frente das câmeras. Porque se elas estivessem bem, eu acho que todos os problemas estariam resolvidos. E eu acho que foi assim uma atitude que eu tomei desde os 19 anos, quando eu comecei em televisão, em saber que respeitar todos eles, porque eles podiam trazer um retorno muito maior. Porque não adianta você gritar, você xingar, você, às vezes, maltratar a pessoa quando ela está mal. Eu acho que isso daí é extremamente negativo. Eu acho que é tão importante quando você pode se aproximar das pessoas, aproximar de todos eles, ter diálogo, não é? Poder receber bem, poder dar um abraço, poder dar um beijo, poder agradecer, inclusive, tudo aquilo que eles estão fazendo à frente das câmeras. Então, acho que isso daí foi um capital que eu tenho e que eu acho que também tenho meu filho, Marcelo, que trabalha na TV Globo já há mais de 20 anos, trabalha como diretor de dramaturgia, e ele também tem o mesmo caminho, sabe? Pegou o mesmo caminho que eu consegui nessa trajetória toda, mas eu acho que é tão importante a gente poder alimentar a amizade e o carinho das pessoas, né? Eu acho que é bonito. Você vê, eu te conheci na Macan. Anos e anos foram passando, chegamos até o Teleton, hoje estamos aqui. Mas isso é muito importante. Às vezes você não precisa estar junto da pessoa todos os dias. É verdade. Mas se você souber guardar a importância dela para você, eu acho que isso é um grande capital. Fantástico. E sem contar que, naquela época,
depois do Violento Incêndio, de trazer uma Hebe Camargo para fazer o programa dela. Aí nós criamos a família Trapo, Perfeito. que tem um representante aqui, Pois é. um rebelde que deu muito trabalho. Por incrível que pareça, a gente ensaiando, levando a sério e preocupado, porque a gente ensaiava à tarde para o programa ser gravado direto à noite, não tinha edição, não tinha nada. E o programa era escrito pelo Jô Soares e pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Perfeito. Então, a gente combinava mais a história, quem seria o convidado, sempre tinha um convidado na família Trapo, né, da semana, e o Jô escrevia da página 1 à página 23 e o Carlos Alberto da página 24 à página 42. Juntava e dava na hora tudo saía certo, tudo aquilo. perfeito. É inacreditável. Aí depois nós fizemos um programa também chamado A Noite Se Improvisa, Isso. com Blota Júnior, que era A Palavra É, Isso. dava a palavra, apertava o botão. Nesse programa, se eu não me engano, você incentivou um cantor a Caetano. criar coragem e aparecer frente às Na câmeras, televisão, Caetano Veloso. né? Perfeito. Conta essa Consegui história levar aí. o Caetano para a televisão. Tá certo. Foi exatamente nessa época que ele vinha, ele vinha fazer companhia para Betânia. Perfeito. Então, quando terminava ensaio e já estava tudo certo, todo aquele negócio todo, ele ia para uma cantina que tinha pegado o Teatro Record Consolação, a La Esperança, e ele ficava passando com ela, brincando com ela. E eu, toda semana, ficava observando, até que um dia eu cheguei nele e falei, não, agora Convenceu ele, Agora eu vou te convenceu. levar esse talento, tudo isso que você tem dentro de você, vamos levar para a televisão. É de uma importância muito grande. E ele tinha uma certa inibição. E aí, bom, na primeira noite que o Caetano participou, a primeira vez que ele participou da Noite Se Improvisa, ele teve só um voto de uma senhora que nem conhecia Caetano, porque as pessoas que iam ao teatro votavam, por exemplo, a bancada era Imperial, Elis, Jair, Gal, Betânia e Caetano. Então as pessoas votavam, porque eles também ganhavam prêmios se acertasse o vencedor. Perfeito. E o vencedor da noite ganhava um Dolphine, lembra do carrinho Dolphine? Dolphine. E na noite que estreou o Caetano, ele ganhou um Dolphine. Olha lá, E só teve olha um lá. voto. Aí depois nós fizemos o programa Fino da Bossa, com Jair Elis, que fez parte de um movimento grandioso, onde praticamente nasceram essa nova geração, essa geração que passou pela Record, é uma geração Perfeito. lindíssima, Caetano, Sem Gil, dúvida, Toquinho, sem dúvida. Chico, nossa, mas todos eles, Marília Medalha, Nara Importância Leão. cultural, inclusive, fora de Nossa, série, foi né? um movimento belíssimo. Então a gente tinha Noite Se Improvisa, tinha o Fino da Bossa, tinha o Show do Dia 7, Roquete Pinto, Família Trapo, Bom Alianças saudade. para o Sucesso, que era um programa de casais. E aquele da verdade lá, ó. Hã? Será que é um que era. Quem da tem medo da verdade. Não, Quem Corte tem- Raiol Show. Não, quem tem medo da verdade. Quem tem Ele medo teve, da não, verdade, da que era verdade, com o era no Carlos Manga. aeroporto. Ah, tá. Que era o Carlos Manga que Carlos apresentava. Manga, é isso, Tá. isso. E tinha ainda o Corte Real Show, que era o Sim, Aguinaldo Raiol terças-feiras. com seu pai, isso o aí. Renato Corte Real. Perfeito. Então tinha assim, sabe, tinha um elenco maravilhoso, o teatro se alimentava de movimentos mágicos. em Essa que o público programação se ia para o apaixonava. Brasil inteiro ou era restrita a São Paulo? Porque não Não, existia era- broadcast, não existia, Rede, na é. verdade, rede de Rede, televisão, não. né? Elas iam em VT. Ah, pras em VT praças. para as outras praças. A fita Perfeito. viajava. Então não era simultânea a transmissão. E depois veio o movimento, que o primeiro festival foi na TV Excelsior, que ganhou Elis Regina, inclusive, como revelação. Perfeito. E aí que o Solano trouxe para a Record. Aí levou para a Record. Aí foi em 66, que foi a banda empatando com Disparada. Depois, em 67, foi o festival, assim, em Perfeito. cima mesmo do regime militar, né? Exato. E com o movimento tropicalista todo, que foi muito bonito, foi uma Perfeito. virada na nossa MPB. E a gente tem que, sempre que
puder reverenciar todos eles, né? Porque eles fizeram essa nossa música. Sem dúvida, Hoje não, marcou muito, né? não tem esse mesmo romantismo. O movimento hoje né? é outro, tem outra linha, né? É. Hilton, vamos para o intervalo rapidinho novamente Claro. e depois eu gostaria que você comentasse sobre a importância do programa TV Mulher. Ah, tá Porque, bom. de uma certa forma, sugeriu aí um novo caminho também para a televisão, especialmente para esse segmento, né? Ele está envolvido em tudo. Vamos para o intervalo, voltamos rapidinho. E não há nada para comparar, para poder explicar como é grande o meu amor por você.